Nós escolhemos essa aula para vocês com muito carinho, por ser um bolo que também tem um sabor afetivo, que é o bolo napolitano. Então, a gente vai passar algumas dicasinhas para vocês, em questão também do ponto correto do brigadeiro, tá bom? Para quem não me conhece, eu me chamo Cris Querubim. O meu Instagram é @querubimtortas, querubim com CH, tá? E essa aqui, que está sem microfone, Está presente. que é a minha irmã Gema, porque nós somos coladas, siamesas, né, amiga? Eu digo que ela é irmã enxerida porque ela usa lente. Mas a gente tem que ter um diferencial, né? Porque somos tão iguais que tem que ter algo diferente. Então, pelo menos a cor do olho, né? Então, a Fabrícia, o Instagram da Fabrícia é Fabrícia Victor Doceria, tá? E para a gente é um prazer enorme estar aqui ministrando esse curso, essa aula para vocês no estande da Santec, tá bom? Então, gente, vamos já início aqui ao bolo. A receita a gente está disponibilizando lá no Instagram da Santec. Está lá o passo a passo com todos os ingredientes, tá bom? Então, gente, esse bolo napolitano é um bolo que ele tem 3 cores de massa. Uma massa de chocolate, uma massa branca e uma massa de morango. Mas não necessariamente vocês precisam fazer 3 massas individuais, porque ter esse trabalho todo, não há necessidade. Então, a gente vai bater uma única massa branca, amanteigada, e a gente vai porcionar e separar e vai saborizar a de chocolate e a de morango, tá bom? Ao longo, a gente vai passando diversas dicas para vocês irem pegando. E depois eu também passo para a Santec disponibilizar lá no Instagram, tá bom? Então, é uma receita amanteigada, prática e rápida. A gente não separa gemas de claras, porque tudo em uma produção, principalmente para quem já trabalha com isso, é uma perda de tempo. Então, a gente vai bater os ovos inteiros juntos. Então, o primeiro processo que é... Nós vamos colocar no bol da batedeira manteiga, açúcar e ovos inteiros. E nós vamos bater por alguns minutos, aproximadamente de 2 minutos, até ficar aquela massa leve e fofa, tá bom? Aqui no bol da batedeira já tem a manteiga, ovos e açúcar. Então, aqui a gente vai deixar bater até ficar aquele creminho leve e fofo. Vocês vão observar que é uma massa super prática. No segundo momento, a gente já vai entrar com a farinha e o leite. Então, é super rapidinho. Aqui na produção, vocês fazem isso num piscar de olhos. Cris, eu não tenho batedeira. Como assim, Bial? Não tem batedeira? Então deve comprar uma batedeira da Santec. Essa batedeira super mega blaster power, maravilhosa. Quer dizer, já dá um boom. Quando você chega na produção e vê uma batedeira dessa, uau! Aqui vocês podem fazer, o bol tem uma capacidade maravilhosa, pode bater a massa dobrada 2 vezes. Então, que você perderia tempo batendo uma única massa, aqui você pode dobrar, então você já tem 2 bolos de uma única vez. Aqui a gente está usando a farinha que já tem fermento, mas no caso, querendo usar a farinha sem fermento, eu também vou passar essa opção para disponibilizar lá no Instagram, tá bom? É sempre interessante parar a batedeira, raspar com o pão duro na lateral e no fundo, para poder pegar, né, a manteiga, algum resquíciozinho de ingrediente que fica sempre na lateral. Vocês podem saborizar também com o Nesquik, que também dá um sabor e lembra a infância, né? Quem não já tomou um Nesquik na vida, né? Ou então, nossa, não tenho nem Nesquik e nem tenho uma pasta saborizante de morango naquele momento que eu quero fazer o bolo. Então, vocês vão usar o corante em gel. A diferença é que o corante ele vai apenas dar cor e não sabor, né? E a outra opção que vocês podem também estar colocando é aquele pozinho de sorvete. O pó de sorvete sabor morango, tá? Todas essas observações, essas dicasinhas que eu estou passando aqui, eu vou deixar tudo lá no Instagram da Santec. Qualquer dúvida que vocês tenham, vai lá no direct. Tem também o meu WhatsApp, chama, Cris, não entendi isso e tal. A gente sempre é muito aberta, a gente sempre está aberta a ajudar também, tá certo?
Fabrícia vai só agilizar aqui um pouquinho com folha para a gente dissolver pelo tempo a manteiga, tá bom? Porque, às vezes, dependendo da temperatura do ambiente, a gente precisa dar essa batida um pouco a mais. Se o seu ambiente de trabalho for temperatura ambiente, não tem ar-condicionado, então é mais rápido. Agora, quando tem ar-condicionado, a batida tem que ser um pouco maior. Sempre a gente dobra. Se seriam 2 minutos, passam a ser 4 minutos. Essa massa ela pode ser feita manualmente também. Cris, ainda estou me organizando para adquirir minha batedeira. Pode sim. Então, todo esse processo que foi feito na batedeira, o primeiro processo, açúcar, manteiga e ovos, vocês vão colocar no recipiente. Com o fouet, vocês vão mexer. Também não precisa ficar de 3 a 4 minutos. Na mão é mais rápido, então 1 minutinho, 2 minutinhos, vocês vão ver que a manteiga já dissolveu. Sentiu que a manteiga dissolveu, é o suficiente de parar de mexer na mão, tá? E depois vocês entram com o segundo processo que a gente vai entrar ainda, que é a farinha e o leite. Então, o motivo de não fazer o bolo não vai ser a batedeira, porque pode ser feito manualmente também, tá? Que antigamente nossas avós e nossas mães, né, faziam manualmente também. Ó, gente, aqui em 2 etapas, nós vamos adicionar, não precisa, esse momento ele é muito importante, na hora de adicionar a farinha. Por quê? Quando eu adicionar a farinha, a gente tem que bater rapidinho. É só para juntar, para todo mundo se misturar, porque se eu deixar essa farinha batendo por muito tempo, o que é que vai acontecer? Nós vamos atingir o glúten da farinha. Se eu atinjo o glúten da farinha do meu bolo, vai pesar. É diferente do pão. O pão, realmente, a gente tem que açoitar, bater no pão. Quanto mais bate a farinha, mais o pão ele vai ficar leve e macio. Mas no bolo é o contrário. A gente tem que bater por menos tempo, só para todo mundo se juntar. Porque se eu bater demais, eu vou ter um bolo pesado, tá bom? Então, a gente faz em 2 etapas rapidinhas. Vou colocar aqui metade. Não, pode ser manualmente. Tanto faz manualmente ou na batedeira, tá? Metade. A gente faz manualmente, tá complicado. Aí, metade do leite. Agora, a Fabrícia vai trabalhar o muque dela, né? Que ela é crossfiteira, então, né? Porque, na verdade, nós somos, né? Mas... É assim, nós é muita gente. Ela é mais de carteirinha, eu sou aquela crossfiteira, mas sem futuro. Eu vou 2 vezes ao ano. Ó, metade, agora vai o restante. Então, gente, é super rápido esse bolo, tá? Aqui a gente está conversando, está trocando ideias, mas isso aqui já estaria no forno em casa, vocês já estariam batendo mais bolo. Ó, a Fabrícia vai mexer um pouco mais aqui, só para a gente dissolver mais esses grânulos da manteiga. Porque aqui a gente tem que se virar nos 30, né? Correndo contra o tempo. Gente, agora eu vou... O que é que eu vou fazer? Vou dividir em 3 partes, tá? Precisam ser 3 partes iguais? Não. Eu posso escolher o de chocolate ser a parte maior, ou a parte branca maior, a de morango, isso é opcional. Não existe uma regra para vocês seguirem aqui, tá? Eu vou só passar algumas dicas na hora de colocar a massa na forma, para que quando a gente chega a cortar o bolo, realmente a gente ter as 3 cores aparecendo no bolo, que a ideia é essa, né? É que nem um sorvete. Então, a gente tem a parte de chocolate, a parte branca de baunilha e a parte de morango, tá? E com isso, foi essa ideia que surgiu da gente também fazendo a cobertura. Porque a gente precisa ter esse cuidado. Tudo aquilo que a gente diz que tem no bolo, a gente precisa no visual trabalhar isso também. Então, se eu tenho um morango dentro do bolo, eu jamais vou colocar a uva decorando. Porque se eu tenho um morango, quem tem que estar em cima é o morango. Então, a ideia surgiu, se o bolo é napolitano, então a cobertura de cima também tem que mostrar quem está dentro, né? Então, vai a caldinha branca, vai a caldinha preta e vai a caldinha de morango.
Porque aí o cliente, quando vê, ele já identifica e ele sabe do que é aquele bolo, né? Então, esse cuidado a gente realmente precisa ter também na hora que a gente for executar, tá bom? Eu vou deixar, gente, a maior parte de chocolate, bota só mais um pouquinho, tá bom? Eu vou entrar agora com o chocolate em pó 50%. Cris, eu posso usar cacau? Não aconselho, porque o cacau ele vai puxar mais a umidade da nossa massa. Então, sempre usa os 50%, que é melhor. Se vocês quiserem fazer um meio a meio, metade cacau, metade 50%, ótimo. Mas nunca só o cacau, tá bom? Aí aqui a gente vai fazer o quê? Vamos saborizar. O menorzinho tem. Porque o ideal é que vocês façam um recipiente maior, tá? Para mexer melhor. Mas aqui, é que nem a Globo, né? A gente se vira nos 30. Em casa vocês misturem bem, tá? Para não ficar nenhum grânulo do chocolate em pó. Eu vou usar aqui pela praticidade, até para vocês verem também, vou usar o corante em gel, mas lembrando que pode ser usado Nesquik para saborizar. Então, se quer sabor, que é o que eu indico mais, é melhor usar o Nesquik ou a pasta saborizante ou o pó de sorvete, tá bom? Então, aqui nós vamos colocar algumas gotinhas. Quero uma colher, amiga, para mexer. Não há necessidade, é para ficar um tom rosado, né? Não é vermelho gritante. Esse aqui é o vermelho morango, pode ser o vermelho natal também. Lembrando que quanto mais corante a gente colocar, mais sabor também a gente dá, tá? Então, assim, muito cuidado no uso do corante. Aqui nós temos uma forma, que ela é linda, né? Com esses detalhes. Que isso também faz diferença, né? O visual do bolo, cliente, uau, que bolo lindo. E sem falar também que existe uma questão, que esse bolinho, que é chamado de bolinho de vó, que é aquele bolinho mais simples, ele entrou com essa pegada mais gourmet. Então, ele serve também para entrar no lugar de uma torta de aniversário. Você vem, coloca uma plaquinha e ele está super lindo e elegante para cantar os parabéns ou para qualquer outro evento que vocês queiram receber de uma forma mais tchan, né? Então, aqui a gente untou com um desmoldante, mas vocês poderiam untar também, tradicionalmente, com margarina e farinha ou manteiga e farinha, a forma como vocês já costumam usar, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer aqui? A ordem, vocês podem escolher, não precisa seguir essa ordem. Eu vou colocar aqui primeiro o de chocolate, tá? Mas vocês tentem não colocar o de morango junto com o chocolate, porque ele não vai sobressair tanto na cor. Então, sempre procura deixar morango próximo do branco, tá? Então, ó, venho. Coloco a massa de chocolate. Outra dica que eu vou passar para vocês. Evitem bater com a forma na hora que vocês colocam a massa assim, ó. Pá, pá, pá. Vocês querem nivelar a massa, vocês apenas façam um carinho nela. Sem bater com a forma. Por que, Cris, que eu não posso bater? Primeiro, porque eu acho que você não deve ser agressiva com a coitada da massa. Vamos a carinho. Mas, gente, quando eu bato, eu estou tirando todas aquelas bolhas de ar que eu incorporei no primeiro processo da batida. Por que, que o bolo ele fica leve também? Por conta do primeiro processo de batida. Ovos, açúcar, manteiga. Ali, com o globo da batedeira, eu estou incorporando o ar. Então, isso vai dar leveza ao meu bolo. Então, quando eu venho aqui e bato, eu estou tirando, eu estou quebrando as bolhas de ar que lá no início eu tive trabalho de introduzir na minha massa. Tá bom? Então, agora eu entro com o quê? Com a massa branca. Se vocês quiserem também, nessa massa branca, vocês podem entrar, nesse momento agora, com um pouquinho de baunilha. Uma delipaste de baunilha para saborizar, tá?
Como a forma ela tem um tamanho um pouquinho menor do que a nossa, vai sobrar um pouquinho de massa. Ó. Isso, essa receita, gente, rende um bolo de 24 centímetros, ou 2 de 18 centímetros, ou 4 de 14 centímetros. Cris, qual é o melhor tamanho para venda, para comercializar? Os melhores tamanhos sempre são os menores, tá? Então, sempre 18 e 14, porque tem um giro maior de venda para vocês, tá certo? O de 24 é um bolo maior, vai demorar mais para o seu cliente consumir. Um de 14, ele come rapidinho, liga de novo para você, olha, o bolo acabou, delícia, ou então já escolhe outro sabor, e assim o de 18 também, tá bom? Uma de 24, 2 de 18 ou 4 de 14 centímetros. Ó, gente, agora no forno, sempre o forno pré-aquecido, tá bom? A gente vai usar aqui o forno elétrico da Santec, que é maravilhoso, sem falar no tamanho dele, que é super compacto, cabe em qualquer cantinho da sua cozinha, é um investimento que eu sempre falo, é um investimento que é indispensável. O forno é quem otimiza sua produção. É uma coisa que você tem que realmente parar, organizar sua vida financeira e adquirir. Porque é ele que vai fazer o seu giro de venda ser maior. Quando você não tem um forno bom, o seu bolo demora a assar, você vai passar mais tempo aguardando para bater mais bolo, para colocar. Então, tudo isso você perde tempo e perde venda, tá bom? Esse aqui, que nem a Adri falou, é o bolo da paz, porque essa aqui é a forma do sucesso da novela, né? Eu disse para ela, ótimo, porque realmente é o bolo da paz, porque nós somos muito da paz, né? Sempre o forno elétrico, a temperatura, o ideal é que vocês deixem 160 a 165. Se for o forninho convencional do fogão de vocês em casa, 180, tá? Nada de começar com 200 e na hora que colocar o bolo, baixar para 180. Por quê? Porque vai existir uma oscilação de temperatura, o seu bolo vai receber um choque, porque ele, de repente, está em 200 e pá, cai para 180. Primeiro porque ele vai cair mais ainda, porque você vai abrir o forno, a partir do momento que abriu, ele já cai. E isso pode vir a interferir no bolo, tá bom? Então, vai começar a bater o bolo, já liga o forno em 180, forno convencional. Se for o forno elétrico, 160 a 165, tá bom? Então, gente, essa forma aqui é a forma tradicional, essa é de 24 centímetros. Para vocês verem como é interessante vocês terem essa noção de tamanho de bolo. Aqui eu tenho um de 24, mas lembrando que essa massa poderia... Cadê aquela forminha de 18, amiga? Poderia me render 2 desse, que eu vou ganhar muito mais vendendo 2 desse, e ainda vou ganhar muito mais vendendo 4 de 14, com a mesma massa, tá? Então, vocês precisam ter esse feeling de sempre pensar nisso, tá? Então, aqui, ó, brigadeiro branco e o brigadeiro rosinha, que é o de morango. A questão do ponto do brigadeiro. Cris, eu tenho uma panela mexedora e não acertei o ponto ainda. Gente, sempre o ponto da panela é um ponto a menos de como se você estivesse mexendo manualmente. Como é que eu reconheço um ponto eu mexendo manualmente? Eu vou levantar a espátula. Se cair em ondas contínuas, esse ponto é o correto para a gente trabalhar gotinhas, certo? Se eu levanto a espátula e cai em blocos, ploft, é o ponto ideal para recheio. Lembrando que tudo a gente também pode manipular no micro-ondas. Cris, eu estava no WhatsApp, o WhatsApp tirou minha concentração, que ele é ótimo para isso. Eu passei do ponto e ele ficou em ponto de recheio. O que é que eu faço? Simples. Leva ao micro-ondas, dá uma leve aquecida e assim o seu brigadeiro fica mais fácil de você trabalhar.
tá? Nada de adicionar creme de leite, porque se eu adicionar creme de leite, eu estou mexendo no ponto do meu brigadeiro. Eu estou desestruturando o meu brigadeiro. Então, na panela, o que é que vai acontecer? Colocou o brigadeiro na panela, o que é que vocês vão fazer para controlar o ponto do brigadeiro? Você foi lá, colocou o leite condensado, creme de leite, manteiga, se for o brigadeiro branco. Na hora que começar a borbulhar, se eu quiser usar em bolo vulcão, que é aquele que a gente enche o buraquinho e a calda escorre no bolo inteiro, quando começar a borbulhar, as borbulhas mais intensas, eu desligo. Já desligo a minha panela mexedora. Aí é o ponto de bolo vulcão. Se eu quero fazer gotas no meu bolo, quando começar a borbulhar, em torno de 4 minutos, eu tiro a panela, pego a espátula e levanto. Se eu levantar e cair em ondulações, é o ponto de vocês desligarem. Não deixa mais. Crise para recheio. Deu esse ponto de ondas, vocês vão contar apenas mais 2 minutos. Só. Contou 2 minutos, desliga, porque ele vai descansar. Quando ele descansar, ele vai ficar no ponto correto para você rechear ou então para você cobrir um bolo. Cris, eu achei que ficou um pouquinho resistente, está ruim de trabalhar. Leva no micro-ondas, dá uma leve aquecida e daí você usa no seu bolo. O que não pode acontecer é vocês deixarem passar desse ponto de bloco, que é o ponto de levantar e cair em bloco, na panela, não vai dar certo. Porque vai passar do ponto e o seu brigadeiro vai virar chiclete. A gente está usando aqui o bico perlê. Todo mundo já conhece esse bico da boquinha redondinha. Ele tem várias espessuras. Então, não necessariamente precisa ser espessura. Vocês que vão escolher a carinha que vai dar no bolo, tá? Então, é o bico perlê que nós estamos usando aqui. O que é que eu vou fazer? É um movimento simples. Eu vou apenas trazer de dentro para fora. Só que quando eu vier de dentro para fora, eu já venho delicadamente soltando o recheio para quando chegar aqui na ponta, a minha gota se formar e eu voltar. Tá bom? Eu vou fazer um aqui para vocês verem um movimento. Depois eu tento fazer mais aqui próximo para vocês verem melhor também, tá bom? Ó, venho de dentro para fora. Solto a gota. Certo? Sempre eu faço o quê? Eu dou um espaçamento, porque a gente não vai entrar com outros brigadeiros de outras cores. E mesmo que eu não fosse, eu sempre faço esse espaçamento, para no final de tudo ele ficar visualmente uniforme e mais bonito, tá bom? Então eu venho aqui, solto o recheio e volto. Quando eu volto com o bico, eu já volto soltando menos recheio. Eu só quero soltar mais recheio na ida. Na volta eu venho só dando forma a gota, tá bom? Ó, tá dando para vocês entenderem direitinho? Então, venho aqui, tô fazendo espaçamento, solto a gota e volto, certo? Isso aqui é super rápido na produção, quando vocês pegarem um macete, no instante vocês decoram um bolo. Para ficar mais bonito ainda, tenta fazer um movimento nas gotas. Então, a de chocolate foi mais longa, vem com a branca mais curta. Para elas não ficarem na mesma altura, porque aí não vai dar movimento visualmente, também não fica legal. Vocês viram como a gente nem precisou usar o micro-ondas, com a dica que eu passei para vocês. Esse brigadeiro ele veio relaxando, muito chique, de Fortaleza, viajou de avião, porque ele é fino demais, esse brigadeiro. E tá aqui o ponto perfeito. E se vocês observarem o brilho desse brigadeiro. O que é que me dá esse brilho? É purpurina? Não. Isso aqui, gente, é gordura. Muita gente faz o brigadeiro apenas com leite condensado e creme de leite. Nós temos o creme de leite que tem um percentual de gordura, mas ainda não é suficiente para dar esse brilho no brigadeiro. A gente tem que entrar com a manteiga ou com a margarina, tá bom? Vamos agora entrar com o branco. Ó, vou soltando o recheio e volto. Solto o recheio e volto.
Então, gente, é um caimento que dá uma cara diferente já pro bolo. Já deixa ele um bolo mais gourmetizado, né? Esse apelido lindo que hoje tem tudo, né? Aí eu venho agora com quem? Com o de morango. Então, se vocês observarem, eu venho preenchendo os buraquinhos, tá? Então, aqui eu já venho colocando por cima desse para a gente preencher e não deixar vagas, tá bom? Então, venho aqui, formo a gota, ó, e volto. Venho aqui e volto. Quando eu dei início, gente, nesse universo da confeitaria, uma das características dos meus bolos que ficaram conhecidos lá em Fortaleza era justamente o caimento da calda dos meus bolos. E tudo foi quebrando muito a cabeça, que eu sempre digo, o ingrediente principal para quem está nesse universo da confeitaria é o amor. Então, assim, vocês podem fazer trilhões de cursos pelo mundo afora, mas se você não tiver amor pela confeitaria, não vai para frente. Então, é o amor que faz com que a gente tome fôlego, que a dor na coluna passe pelas muitas horas em pé que a gente fica na produção, que não é fácil. E o amor, ele vai transformando tudo e vai fazendo com que a gente descubra e desenvolva dentro da produção aquilo que a gente ama. Então, assim, eu quebrei muito a cabeça e eu faço essas gotas também na colher. Só que o bico, eu quebrando a cabeça, descobri que é muito mais prático e muito mais rápido, tá? Então, vamos voltar aqui. Venho com a gota, desço. Olha aí como já vai dando um visual bacana no bolo. Opa, a bailarina tem vida, viu? Aí vocês estão vendo como eu estou deixando, ó, um mais altinho, um mais baixinho, justamente para a gente ter um movimento no bolo. Isso, gente, bico é prática, tá? Ninguém nasceu sabendo. Então, quanto mais vocês praticarem, mais rápido vocês vão conseguir decorar um bolo. Vamos encher o buraco de brigadeiro, né? Porque é simplesmente tudo. Olha a melhor parte, uau! Quem partiu esse bolo, hein? Então, gente, aqui, ó, ele já está vestido para um aniversário. Poderia vir com uma plaquinha aqui, happy, né? Seja feliz, love, o nome da pessoa. Vocês estão vendo a maciez desse brigadeiro? E o brilho, né? Liga a espátulazinha curvada. Ou então a colher. Como vocês já devem ter observado que a gente gosta muito de um dourado, né? Eu acho que nós mulheres gostamos. Então, ó, aqui eu tenho um granulado. Coloquei um pouquinho de pó dourado. Vamos colocar só um pouquinho. Assim, um pouquinho muito. Porque o nosso pouquinho, gente, é realmente assim, um pouquinho meio que exagerado. É um pouquinho meio que poucão. Ó, venho aqui, eu coloco só um detalhezinho do dourado. Para sobressair no bolo e ele ficar com a carinha mais glow, né? Mais glow. Gostaram? Então, assim, gente, super prático. Vocês viram que a massa não tem segredo nenhum, a massa manteigada, rápida. Açúcar, manteiga e ovos inteiros. Na segunda etapa, farinha e leite, sem bater por muito tempo. Pronto, separou as 3 massas, divide, saboriza de chocolate, saboriza de morango. Coloca também da mesma forma na forma, uma cor, outra cor e outra cor. E acabou, é um bolo que é lindo, sem segredos nenhum, né? Que às vezes é um detalhezinho, mas a gente, poxa, como é que é feito isso e aquilo? E esse caimento de gota, que eu particularmente acho lindo, que também não tem segredo nenhum. Um bico e um movimento da sua mão no bolo, tá bom?
E vocês querem comer? Ah, eu acho que não. Eu nem ouvi, eu preciso ouvir. Ah! Quero agradecer a presença de vocês, que dedicaram esse tempo da tarde para estar aqui, para ficar olhando para a gente. E, gente, só lembrando, quem puder fazer esse investimento, se organizem financeiramente e lembre que antes até de uma batedeira, o forno é mais primordial. Porque é ele que vai otimizar a sua produção, é onde ele vai entrar mais dinheirinho, aí vocês, no segundo momento, já investem numa batedeira e assim vocês vão indo. Mas o forno é quem otimiza, tá? Eu passei 1 ano, quando eu iniciei na confeitaria, na cozinha da minha casa, usando o meu forno convencional, e eu virava madrugadas inteiras esperando 1 hora, 1h20, bolo assar para poder eu entrar com mais bolo. Então, era uma perda de tempo. Então, depois que eu comprei o forno, eu vi o quanto eu já deveria ter investido para trás em um forno. Então, essa dica realmente é uma dica importante. Gente, outra coisa importante que eu acredito que algumas já tenham, a panela mexedora, ela é excelente para otimizar. Então, enquanto a panela está mexendo o recheio, você está fazendo outra coisa dentro da sua produção. Então, assim, realmente é um investimento também que vale a pena. Comprou o forno, compra a panela, porque realmente é um funcionário. E detalhe, gente, criança adora esse bolo. Muito obrigada, viu? A gente agradece a sua participação também. Sucesso!